No vídeo de hoje, analisaremos o livro Sermão aos Inimigos da Verdade, do reformador John Knox, lançado pela editora Pés. O livro tem 75 páginas e custa aproximadamente R$12. Como tem sido de costume, deixaremos abaixo na descrição alguns links de lojas ou livrarias onde você poderá encontrar esse material. John Knox era um reformador e viveu entre 1513 e 1572 na Escócia. Logo no início de sua juventude, foi influenciado por expoentes da Reforma Protestante. Testemunhou muitas mortes de cristãos pela perseguição religiosa, e ele mesmo foi escravo em um navio durante 19 meses até que foi liberto. Mudou-se para a Inglaterra em 1551 e lá se tornou um grande pregador. No ano seguinte, transferiu-se para Londres, onde serviu como capelão real, ministrando inclusive na presença do rei. Durante esse período, como pregador, condenou diversas práticas do reinado, as leis, a idolatria, as imagens e a Eucaristia. Recusou diversas vezes cargos e benefícios oferecidos pelo rei, contentando-se a vida humilde e ao ministério. Com a ascensão da Rainha Maria, teve de fugir para a Suíça, onde passou algum tempo com João Calvino, um dos expoentes da Reforma Protestante. Nesse tempo, fez algumas viagens para a Escócia para ministrar e encorajar os cristãos de seu país. No período em que esteve na Suíça, tornou-se discípulo de Calvino, o qual considerava um homem notável. Além do ministério de pregação, pastoreou exilados na Inglaterra e na Alemanha, sempre debaixo de desconfiança e perseguição. A partir de 1558, escreveu livros e apologias que afetaram diretamente o ego da rainha da Inglaterra. Em 1560, deu início à Reforma Protestante na Escócia, onde obteve grande êxito. Knox influenciou não só o meio religioso, mas também a própria vida da sociedade escocesa. Ajudou na confecção da Confissão de Fé escocesa e é considerado por muitos como o pai do puritanismo. Assim como todos os outros reformadores, era um homem intenso, patriota e sofredor. O livro Sermão aos Inimigos da Verdade trata-se de um sermão baseado no texto do livro do profeta Isaías, no seu capítulo 26, versículos 13 ao 21. Por essa razão, seu título anterior era Um Sermão sobre Isaías 26. Na verdade, o material é quase um livreto nas dimensões de 18 por 11 centímetros, lançado aqui no Brasil em 2013. Como este é o único sermão escrito por John Knox, acrescenta-se a ele um valor histórico ainda maior, sendo que podemos captar um pouco de sua teologia e de seu estilo. É nítido que John Knox era um pregador de traços mais duros e agressivos. Em seu prefácio, o próprio Knox classifica seu sermão como rude e indigesto. Este texto foi pregado na igreja de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia, em 19 de agosto de 1565, e impresso no ano seguinte. Nele, John Knox, de maneira grave, expõe o texto de Isaías 26, trazendo um panorama do trabalhar de Deus ao longo da história, seja nos reinos e reis deste mundo, como também formando para ele mesmo um povo. Knox aborda também as apostasias cometidas por Israel nos tempos dos reis, principalmente nos dias de Acabe e Jezabel, bem como a ascensão do Império Caldeu. Utilizando-se em grande parte de textos do Antigo Testamento, ele mostra aquilo que Deus exige dos povos e das autoridades, trazendo sempre críticas severas àqueles que não se deixam moldar pela palavra de Deus. Esse foi um dos grandes motivos de seus sermões provocarem o ódio não só das autoridades católicas de seus dias, como do rei e da rainha. Esse sermão lhe resultou uma proibição oficial de ministrar o Evangelho. Contudo, a vontade de Deus prevaleceu sobre essa questão. Outros assuntos também são vistos nesse sermão, como a religião hipócrita que muitos professavam e a perseguição sofrida pelos cristãos. Estes eram temas bem pertinentes para a sua época. Para o leitor comum, talvez a leitura de Sermão aos Inimigos da Verdade possa não ser tão cativante, visto que, como Calvino, percebemos também em Knox poucas aplicações pessoais dentro de uma pregação técnica e genérica. Um olhar mais cuidadoso, levando em consideração o contexto de sua época, entretanto, pode visualizar claramente em seu texto que Knox
é cuidadoso e habilidosamente perfura os seus ouvintes com verdades divinas. Para aqueles que querem conhecer mais sobre esse reformador e sobre um período tão importante na história da Igreja, sugerimos Sermão aos Inimigos da Verdade, de John Knox, da editora PES. Amém.